Alguém leu aí a carta aos Filipenses nessa semana? Conseguiu ler e entender bem a carta de Paulo aos Filipenses? Flávia Rodrigues, boa noite. Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Não diz assim, meus irmãos, acompanhe comigo a leitura com atenção à palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículos 3 até o versículo 5 diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos ler de novo a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude. Ore também, eu quero convidar você também que ore assim comigo. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, nos ajuda, Senhor, a Te amarmos mais e mais, a dedicarmos nossa vida a Ti. Pai, possamos compreender a palavra do Teu livro e praticá-la, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ilumina, é isso que nós queremos. Fala conosco, ilumina nossa mente, Senhor, ilumina o nosso coração, muitas vezes tão escurecido pelo pecado. Abre os nossos olhos, tira a venda de nossos olhos, as escamas, desentope os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ver Teu Filho nas Sagradas Escrituras e ouvir a Sua doce voz, nos chamando ao arrependimento. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, chama os Teus eleitos. Para a glória do Teu nome é que nós choramos, Pai, por intermédio do Teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, agora nós podemos dizer que nós chegamos na carta propriamente dita, não é isso? Nós já tivemos 2 devocionais na carta de Paulo aos Filipenses e não entramos, de fato, na carta, né? Nós vimos no começo ali alguns aspectos introdutórios, como foi que surgiu, vimos Atos 16, que é o início dessa igreja em Filipos, Macedônia, na região da Macedônia, em Filipos. Nós podemos observar isso na devocional passada, nós vimos a data, a ocasião e algumas coisas como essa, o porquê, né, da carta. E hoje nós vamos adentrar de fato na carta, vamos começar a entender o porquê Paulo está escrevendo, qual é o motivo de Paulo e conseguir amar essa carta. É interessante vermos isso. Hoje eu quero mostrar para vocês o motivo de Paulo amar a Deus. Isso é interessante. Amar a Deus pela vida dos irmãos em Filipos. O motivo de Paulo amar a Deus, entender nessa gratidão, esse amor de Paulo a Deus pela vida daqueles irmãos. É interessante nós já notarmos que o amor de Paulo não é, a princípio, aos filipenses, mas a Deus. E Paulo, amando a Deus, ele ama todos aqueles que Deus amou. E agora ele pode amar também os filipenses. Isso é muito interessante. Nós vamos ver isso na carta. Que o próprio Paulo deixa isso bem claro e os próprios filipenses deixam isso bem claro. É interessante que Paulo vai dizer isso, ó. Eu amo a Deus. E vocês são consequências desse amor. E os filipenses também vão dizer, Paulo, nós também amamos a Deus. E você é consequência desse amor. Nós lhe amamos porque nós amamos a Deus. É interessante a igreja ver esse aspecto, né? Não existe um homem a ser glorificado na igreja, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, diante dessa gratidão que nós vamos observar, o texto tem 3 verbos, a qual o autor, que é Paulo, quer que nós olhemos para ele. Nós sabemos que nessa época aqui, queridos, não existia Word, LibreOffice, caneta, botar em negrito, itálico, sublinhar, chamar a atenção. O que é que os autores, então, faziam? Eles pegavam algumas palavras e chamavam a atenção com aquelas palavras. E aqui nós temos 3 delas. Nós temos 3 verbos que norteiam o texto, que iluminam o texto. E diante desses verbos nós conseguimos entender todo o texto.
A saber, o verbo que está no versículo 3, que é recordar. No versículo 4, orar. E no versículo 5, cooperar. É até fácil para você decorar. Recordar, orar e cooperar. É isso que Paulo vai falar. Ele bota essas três palavras e ele vai construindo o texto em cima dessas três palavras. É interessante. É como se as três palavras existissem e o texto flui delas. Recordar, orar e cooperar. Esse vai ser nosso caminho nesta noite. Que Deus nos ajude, nos dê graça e nos dê sabedoria. Aperte os cintos. Veja como começa o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Veja, a primeira coisa que Paulo disse é que dá graças. Eu dou graças por Deus por tudo que aconteceu. Dou graças ao meu Deus por todas as coisas, por tudo. E é interessante que essa gratidão de Paulo aqui, deixa eu dizer para vocês, ela não significa um favor imerecido, porque a graça na Escritura muitas vezes diz isso, um favor imerecido. Maria é agraciada do Senhor, porque recebeu um favor imerecido. Os santos são agraciados, porque recebem um favor imerecido. Crê em Deus, nós somos gratos, nós recebemos essa graça. E essa graça é um favor imerecido. Porém, aqui nesse texto, Paulo não está falando dessa graça. Paulo não está falando desse favor imerecido que recebeu do próprio Deus. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está dando o que Paulo está dizendo aqui é sendo grato, né? É até difícil de explicar, mas o que Paulo está dizendo aqui é agradecendo a Deus por tudo que aconteceu com ele lá em Filipos. Verdade que é mais de gratidão mesmo. Existe uma palavra, né, que as pessoas usam hoje, né? Resiliência, né? Coisa assim, né? E tal. Não sei. É gratidão. Não é aquela graça de Deus alcançar miseráveis pecadores. Paulo não está falando dessa graça. O que Paulo está falando aqui é agradecer por aquilo que aconteceu com ele. Veja, eu agradeço, é isso que Paulo está dizendo, eu agradeço a meu Deus. Eu sou grato a meu Deus por tudo que recordo de vós. Queridos irmãos, veja que interessante isso aqui. Nós observamos como começou essa igreja em Atos 16. Você se lembra de algum acontecimento de Atos 16 que aconteceu nessa igreja? Você lembra de algum acontecimento marcante em Atos 16? Só um. Veja, Paulo está dizendo, Senhor, eu sou grato, eu agradeço por tudo que eu recordo daqueles irmãos lá em Filipos. Paulo é preso, Paulo apanha, Paulo sai da cidade como um criminoso, né? Vão pedir para ele sair da cidade. Ele passa pouquíssimo tempo na cidade e ele diz, eu sou grato a Deus por isso que aconteceu comigo. Por aquelas furtigadas de vara, né, que Paulo apanhou lá com varas, ficou preso ao tronco com Silas, no fundo do cárcere, no pior lugar da cadeia. E Paulo olha para isso e diz, eu sou grato por isso. Eu agradeço a Deus por essas coisas, porque foi através desse sofrimento, foi através dessa tribulação que Deus plantou a igreja de Filipos. Paulo fala com o coração aberto, eu sou grato por tudo isso, por tudo que recordo de vós. Eu não me entristeço quando eu lembro disso, rapaz, eu fui preso lá injustamente, Filipe, isso é um absurdo, devemos... Rapaz, como é que está esse processo aí? Isso é um absurdo, ninguém faz isso com o apóstolo, não. Paulo, eu sou grato por aquilo que aconteceu comigo no começo da plantação, eu sou grato por aquilo que aconteceu comigo, de tudo que recordo de vós. Isso é muito belo. É impossível, meus irmãos, não... Eu falo aqui agora, né, não Paulo, mas eu, como Paulo diz, é impossível não se lembrar, nós ainda estamos no começo da plantação da igreja de Pacajuís, mas é impossível não se lembrar do próprio começo da igreja de Pacajuís. Tanta dificuldade, até de locomoção, eu lembro que o carro, né, ficou no prego numa chuva, e o meu telefone não tinha crédito, então, rapaz, como é que eu vou ligar para o irmão? Daí o irmão ligou, rapaz, eu estou aqui, ele veio me tirar do prego e tudo mais. Mas, no momento, é muito difícil a gente gostar disso e até agradecer a Deus. Mas o tempo passa, nós somos gratos por aquilo que aconteceu conosco.
Nós somos gratos por toda a privação que aconteceu, por tudo que nós sofremos e sabemos que ainda vamos sofrer. Nós somos gratos por isso, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, a tua doce mão está nos protegendo, está nos acalmando, está nos sustentando. Nós somos gratos por todas essas coisas. E Paulo está olhando para aquele povo, Paulo está olhando para o carcereiro, está dizendo: ei, você se lembra, você me bateu, eu sou grato. É assim mesmo, é a vida. Você ainda era um pecador, você ainda era alguém que não foi alcançado pelo Evangelho, mas eu sou grato por tudo aquilo que aconteceu comigo nessa cidade. Se nós olharmos para Romanos capítulo 8, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, e é interessante, meus irmãos, por que o crente pode ser grato nas tribulações? Por que nós podemos, então, olhar para o sofrimento, olhar para o açoite, olhar para a morte, olhar para todas as coisas e eu sou grato por isso. Eu sou grato, mas como pode você teve prejuízo? Como pode você aconteceu essa maldade? Como pode? Eu sou grato por isso que aconteceu. Está nos planos divinos de meu Deus e o sofrimento tem um propósito e ele me ensinou com aquilo. Foi bom ter sido atribulado para que eu possa assim aprender os teus decretos, Salmo 119. Então, é interessante nós olharmos para os sofrimentos e olhar os sofrimentos como Paulo olha o sofrimento. Eu agradeço a Deus. Você pode dizer isso no fundo do seu coração. Será que você disse isso? Senhor, eu agradeço a Deus por aquela perturbação que eu passei naquele dia. Porque eu sou o homem que sou por causa daquilo. Eu sou a mulher que sou por causa daquilo. Sem aquilo, ainda seria alguém sem experiência com aquilo que aconteceu. E nós que somos cristãos, temos a prerrogativa da vida eterna de nos alegar no sofrimento. Quando o ímpio se entristece no sofrimento e não consegue vencer aquilo, é interessante, mas não perceba algo. Nós olhamos para o sofrimento, no começo é ruim, mas quando passa, graças a Deus que é aquilo que aconteceu. O ímpio não consegue ter essa atitude, ter essa mentalidade de agradecer pelo sofrimento que surgiu na vida dele. Então ele vive remoendo aquilo. Então ele nunca passa aquela etapa. Eu estava lendo um livro nesses dias da Elizabeth Elliot. Ela perdeu 2 maridos. E ela casou de novo. Casou 3 vezes, 2 morreram. O primeiro foi o Tim Elliot, um grande missionário, que foi morto pelos índios no Equador. Os índios mataram ele, comeram eles vivos. 5 missionários. Ele foi evangelizar uma tribo lá indígena e todos os 5 morreram. O que acontece? Ela casa de novo. Ela casa mais 3 vezes. E algumas pessoas perguntaram, como você pode? Você casa 3 vezes e tal, e tudo mais. Como você não fica mal? E ela descreve no livro essa relação de sepultar as tribulações e agradecer a Deus. Foi muito bom o tempo que eu passei com meu marido vivo, ela dizendo. Maravilha, louvado seja Deus. Mas ele morreu e eu estou vivo. Né? É o jogo que se segue. Bola para frente. Sou grata a Deus por tudo que aconteceu. Sou grata a Deus por todas essas coisas. Sou grata a Deus até pela tribulação que aconteceu na minha vida, pela morte dele. Sou grata eternamente ao meu Deus, sou grata eternamente ao Jim, a Leote, mas a vida que se segue. Então, o ímpio, ele sempre fica martelando, ou tribulação, naquele dia eu sofri aqui, naquele... E ele nunca consegue sepultar isso e seguir a vida. Nós que somos cristãos, podemos fazer isso e fazemos isso. Nós olhamos para a dor, para o sofrimento e foi bom, rapaz. O tempo bom foi aquele. A gente sofria demais, mas Deus nos ajudou. E nós temos agora a prerrogativa do novo céu. Todo sofrimento comparado ao novo céu não é nada. E é exatamente isso que Paulo fala em Romanos 8, capítulo 18. Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu quero que você veja comigo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo é preso, Paulo apanha, Paulo é humilhado, tudo de ruim que você pode acontecer, aconteceu com Paulo. Tudo de ruim que você pode imaginar, já aconteceu com Paulo. E Paulo olha para isso e diz, rapaz, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que ele vive. Eu sofro aqui e sou grato a Deus por esse sofrimento. Porque no futuro tem coisas melhores.
Se você for lá para o verso 31 do capítulo 8, nós temos verso 28, perdão, verso 18, agora verso 28 do capítulo 8. Paulo, novamente, nos ajuda a entendermos isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, se você ama a Deus, imagine, você ama a Deus, aí você está lá pregando o evangelho em Filipos. Aí vão prender você por um crime que você não cometeu e você apanha. Diante disso, você diz, rapaz, ou coisa ruim, né? O que Paulo está dizendo é que isso foi bom. Porque todas as coisas que acontecem conosco cooperam. Todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, aquilo cooperou para o bem. E, de fato, cooperou para a evangelização do carcereiro. Se Paulo não tivesse sido preso, o carcereiro não teria sido evangelizado. Então, veja que maravilha. Veja como a palavra de Deus, de fato, se concretiza na vida dos seus filhos. Por isso que nós podemos dizer, quando passamos como Paulo passou, e dizer, eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu. Eu dou graças a Deus, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, meu irmão, vai desde o pneu do carro furado até o diagnóstico com câncer. Veja que teologia, meus irmãos, robusta, essa de Paulo. Veja que teologia maravilhosa. Veja que segurança que nós podemos ter diante da dor, do sofrimento. Paulo nos ensina a respeito disso. Não, ele não foge de assuntos como dor, como morte, como sofrimento. Ele diz, eu dou graças a Deus por isso. E essa deve ser nossa atitude também. Graças a Deus, porque isso aconteceu. Porque como você pode dar graças a Deus foi uma tragédia. Aí você cita Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, isso cooperou para o meu bem. Como cooperou o seu bem, tal. Foi isso, foi aquilo. Eu não entendo agora, mas um dia eu entenderei. Eu estou do lado de baixo do tapete. Pega o tapete da sua casa e vira o avesso, porque é várias linhas, né, de cores diferentes para lá, para você não entende nada. Mas quando você vê pelo lado certo, lá de cima, você vai ver que é um desenho ali todo bonito, você entende. Você está do lado de baixo do tapete, você não entende nada. Mas um dia nós vamos olhar o tapete, sim, e vamos entender todo o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Paulo, volta para Filipenses, Paulo olha para aqueles irmãos e ele diz, eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu comigo aí. Graças a Deus por tudo que recordo de vós. E aqui é interessante que no verso 3 ele diz, né, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Esse recordar de vós, Paulo dá graças, né, por tudo que recorda daqueles irmãos, por tudo que aconteceu com aqueles irmãos durante a sua viagem lá e também o que aconteceu com aqueles irmãos. E ele introduz aqui um aspecto muito interessante, que ele fala da recordação, que é aqui onde o texto está. Aqui é a âncora desse texto. Paulo se recorda daqueles irmãos. E quando nós vamos olhar essa palavrinha lá no texto mesmo, esse recordar não é simplesmente uma lembrança que eu e você temos. Quando você vê alguém na rua e a pessoa diz seu nome, você está lembrado de mim, e você, rapaz, eu acho que eu lembro de você. Mas às vezes a gente nem se lembra, às vezes é só o rosto que é parecido com alguém, ou às vezes é alguém que você estudou na quinta série e tal. Mas nós falamos assim, eu me lembro de você, eu acho que eu me lembro de você, é uma lembrança vaga. Aqui não. Quando o Paulo está dizendo que eu recordo de vocês, Paulo está falando aqui de uma recordação, de uma lembrança pessoal, de um aspecto particular. É interessante isso. Paulo aqui, ele não está falando de algo vago, eu me lembro de tal. Não. Paulo está dizendo, eu sei quem são vocês. Eu recordo de cada um de vocês em cada particularidade. Eu me lembro de vocês.
Eu me lembro da tua dor, eu me lembro do teu luto, eu me lembro da tua alegria, eu me lembro daquele teu pecado que você tanto lutou e venceu, eu lembro daquele pecado que você está lutando até hoje. O que Paulo está nos mostrando aqui, dessa recordação, é exatamente isso. Paulo não é um pastor distante, na sua torre de marfim, que não conhece ninguém, não sabe da vida de ninguém, mas Paulo se envolve com a vida do seu povo. Isso é ser igreja. Isso, de fato, é ser igreja. Se intrometer, viver, se relacionar com o povo de Deus. Paulo é o modelo a ser seguido. Então, quando nós temos, muitas vezes, uma igreja que não vive nessa realidade, muitas vezes é algo muito distante, é algo que não é o padrão bíblico. O padrão bíblico nos ensina a fazer como Paulo fez. Eu recordo de vocês. Por que eu recordo? Porque eu estava vivendo com vocês. Comia com vocês. Não é isso? Estava em casa. Conheci Lídia, conheci sua família, seu esposo, seus filhos. Conheci o carcereiro, a esposa, os filhos dele. Então, veja, a realidade de Paulo aqui, ele pode ser que recorda porque ele viveu com aquele povo. E aquele povo quis viver com ele. Veja como é interessante, meus irmãos, essa realidade da igreja em Filipe se estabelecendo e essa realidade de união com os irmãos do próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pode dizer isso não somente da boca para fora, mas ele se lembrava mesmo das pessoas. Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, eu quero que você abra. 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo capítulo 1, perdão, 2 Timóteo capítulo 1. Hoje, muitas vezes, nós vivemos uma realidade de igreja que não é igreja, é mais um clube. Uma igreja, imagina uma igreja com 300 membros. Como o pastor daquela igreja consegue recordar de todos os 300 irmãos? É humanamente possível. Não tem como alguém saber da vida de 300 pessoas, pastorear 300 pessoas. É humanamente possível. Paulo se lembrava de cada irmão. É isso que ele está dizendo. Eu recordo de todos vocês. Na minha oração, nós vamos ver Paulo dizendo, eu boto todos vocês lá na oração, eu não esqueço de ninguém. E eu não falo somente vagamente, Senhor, a pessoa fulano, a pessoa se criando. Essa recordação é uma realidade de Paulo está se lembrando de um aspecto particular da vida daquele irmão. É como se Paulo fosse, Senhor, abençoa fulano. Pai, fulano está lutando com o pecado tal. O Senhor conhece a sua luta. Nós já tentamos. Senhor, e tal, abençoa. Senhor, abençoa lá o trabalho de fulano. Paulo conhecia a vida daqueles irmãos. E isso é ser igreja. Isso, de fato, é ser pastoreado. Meus irmãos. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, né? Dilatai-vos o vosso coração, porque o meu já está dilatado. E os coríntios eram muito reservados, né? Não queria se meter na vida, não. É cada um no seu quadrado. Você prega, a gente escuta e acabou a conversa. Não tem mais essa conversa. Aí Paulo fala em 2 Coríntios, dilatai-vos os vossos corações. Né? Muitas vezes falta isso na igreja. Né? Nós já vivemos esse aspecto. Todo mundo já foi um dia ferido, né? Por algum pastor em alguma igreja. E a gente chega em uma igreja que muitas vezes é séria, pensando que vai ser assim também. Pensando que é assim também. Mas a igreja bíblica, a igreja de Filipos, era essa igreja. Os irmãos se conheciam. Paulo conhecia cada aspecto particular da vida daqueles irmãos. Lá em 2 Timóteo, é interessante, no capítulo 1, verso 3, como a mente de Paulo é boa, e ele pode dizer que se lembrar, porque de fato ele lembrava daqueles irmãos. Ele diz, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo, eu lembro de ti, Timóteo. Noite e dia eu me lembro de você, orando noite e dia por você. Eu lembro de ti, Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. E ele coloca o aspecto das tuas lágrimas, né? Paulo está dizendo, eu lembro da tua luta, eu lembro disso que você está passando, eu não me esqueci. Pela recordação, verso 5, 2 Timóteo 1, verso 5, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de quem também te... Veja, já imaginou que é maravilhoso? Paulo, Timóteo
Timóteo, eu te conheço, eu sei das tuas lutas, eu sei do teu sofrimento, eu sei que essa fé que habita em ti foi a mesma que atou na tua avó, a Lode, e também em tua mãe Eunice. Eu conheço toda a tua família. Veja a relação pastoral de Paulo com suas ovelhas. Não era algo você acolá e nós aqui, e acabou a conversa. Paulo se envolvia na vida daquelas pessoas. E é isso que nós devemos fazer e ser. Muitas das vezes, até uma disposição dos ministros de se envolverem com a vida das suas ovelhas. O que muitas vezes não acontece é uma disposição das ovelhas de se envolverem com o ministro do evangelho. Um afastamento, um negócio, não, é assim, nós aqui, você lá e tudo e tal, tal, tal. Paulo conhecia a avó, a mãe e Timóteo. Conhecia toda a família. Esse é o modelo pastoral, né, meus irmãos? Por isso que Paulo pode dizer, eu recordo de vocês, porque eu sei qual é o problema de vocês, eu sei qual é a luta de vocês, eu posso ajudar vocês, e eu recordo. Paulo recorda daqueles irmãos, da dor e da tribulação que passou, e também dos irmãos. E essa recordação leva ao segundo ponto, que é oração. Paulo recorda, e lembrar daqueles irmãos leva Paulo a orar por eles. Você pode estar até dizendo, eu não consigo orar por todos os irmãos, é muito difícil orar por todos os irmãos. Onde é que eu dou? Anote o nome dos irmãos. Anote o nome dos irmãos no caderno e ore. Veja o caderno, veja os nomes, ore pelos nomes e tal. Crie alguma estratégia para não se esquecer do nome dos irmãos. Paulo agora recorda e agora ele ora pela vida. E é isso que fala o verso 4. Veja o que diz o verso 4. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele está sempre orando, né, com alegria. É interessante, queridos, notarmos algo importante, muitas vezes até batido demais na igreja, que é a vida de oração. É impossível, meus irmãos, um cristão não orar. É impossível um cristão não orar. É algo inconcebível. Um cristão que não tem uma vida diária e piedosa de oração. O mesmo Paulo fala lá aos Tessalonicenses que vocês devem orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. Então, essa vida de oração, a gente olha muitas vezes para algumas biografias cristãs e vê as pessoas orando e vê, rapaz, começamos a orar. Não é muitas vezes que aqueles homens oravam, é porque nós oramos pouco. Nós não oramos. Talvez eu perguntasse para você, a sua oração que você teve hoje, talvez foi a oração que nós tivemos aqui na nossa devocional pela manhã. Talvez você não se separou ainda para orar por um tempo. Talvez a sua semana que passou, se nós pudéssemos saber, talvez você não orou, e se orou, né, foi aquela oração. Então, esse é um cuidado, querido, que nós devemos ter e sempre notar. Estar sempre orando, né, orando no Espírito, criar essa prática devocional mesmo para nossas vidas. Né? Tá sempre orando ao Senhor e em espírito e em particular, quando puder, né? Fechar seu quarto, trancar sua porta, orar em secreto, que o Pai em secreto lhe recompensará. Isso que o próprio bicho fala no Sermão do Monte. E tá sempre orando em espírito, tá saindo, tá dando de carro. Sempre ora. É interessante nós notarmos isso aqui. Paulo recorda e Paulo exatamente ora, fazendo sempre, né? Com todos vós, em todas as minhas orações. Sempre que Paulo recordava, Paulo estava orando com aqueles irmãos. E a oração de Paulo é com alegria. É impressionante isso, né? Alegria é o assunto principal dessa carta. Se você ver, eu quero que você veja isso. Em capítulo 1, verso 18, Paulo vai falar, toda vida que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, com isso me alegro. Se você for para o versículo 26 ainda do capítulo 1, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar, o motivo da alegria de Cristo, lá no capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
Nós temos ainda no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor sempre, e por aí vai. No versículo 10 do capítulo 4, nós temos de novo, alegrai-vos sobremaneira do Senhor. O assunto principal de Paulo aqui é a alegria. E é impressionante como ele coloca alegria na oração. E você pode estar se perguntando, alguém pode ser alegre quando ora? Porque as minhas orações são tão frajutas e fracas? Pode. Paulo é alegre quando está orando. Ele ora com alegria. Veja como isso fala muito, meus irmãos, da vida devocional de Paulo. A oração de Paulo não é aquela oração William Bonner. Conhece a oração William Bonner? William Bonner, oração William Bonner. Querido Deus, obrigado por tudo. Aquela oração lá, parece estar lendo um jornal. O Senhor conhece. Amém. Se na oração William Bonner, é a oração Galvão Bueno. Essa você conhece. Senhor Deus, obrigado. Amém. Paulo não ora assim. O que Paulo está nos ensinando, o que Paulo está nos mostrando, é a alegria em derramar o seu coração a Deus. E ore a Deus por essa alegria. Senhor, eu quero ter alegria em uma vida de piedade. Eu quero ter alegria em uma vida de oração. Eu quero orar com alegria. Eu quero ter alegria em orar. Eu quero esperar aquele momento no qual eu vou orar, que eu marquei esse dia, nessa hora do dia vai ser o momento em que eu vou orar. E que esse dia, que essa hora possa ser desejada por mim, que eu possa ansiar por esse momento para que eu possa derramar o meu coração na presença do Senhor, me dar alegria. É o hedonismo cristão que o John Piper tanto fala em seus livros. A alegria de estar simplesmente na presença de Deus, orando a Deus. É isso que falta muitas vezes em nós. Recordação, oração. É esse Paulo recorda dos irmãos e agora ele ora por aqueles irmãos. Ele ora com alegria. E aqui também é interessante, ainda no versículo 4, que ele diz que ele faz sempre com alegria e súplicas. A gente pode ler esse texto e pensar, a oração e súplica é a mesma coisa, mas não. Paulo quer falar aqui também um aspecto diferente por causa da recordação. O que é recordar? Né? Lembrar de um aspecto particular de cada pessoa. A súplica agora é pedir urgentemente por um assunto específico de cada irmão. Vocês não estão me compreendendo? Estão me entendendo? Veja, o que é a súplica aqui? Paulo está dizendo que ele não somente ora pedindo a Deus, mas ele suplica. Ele pede urgentemente. Por quê? Porque ele conhece o problema daquele irmão. Então ele sabe, Senhor, é a briga aqui, é a briga de Jacó com o anjo. E a nossa briga é na oração com Deus. Paulo está fazendo exatamente isso. Isso é a súplica. Ele está clamando a Deus que Deus possa ajudar aqueles irmãos com urgência. Isso é súplica. Pedindo que Deus, então, faça algo naquela situação, naquela vida, naquela casa. A realidade aqui é de implorar. É a realidade lá da viúva, da parábola de Jesus Cristo. Todo dia a viúva ia lá no juiz, resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa. O juiz não fazia. E todo dia ela pedia, até um dia que o juiz, rapaz, vou resolver essa tua causa. Não porque eu temo a Deus, mas porque você me perturba muito. Aí Cristo aplica. Quanto mais o nosso Pai não responderá a vós outros. Jesus Cristo toda a vida que Jesus Cristo fala de oração, ele fala nesse contexto de súplica, né? Bater e abre-se-vos-á, não é isso? Bater e abre-se-vos-á. Você pode estar brigando com um pecado há muito tempo. Um pecado específico. Então, eu luto desde quando eu me entendo por gente que eu luto com esse pecado aqui. A pergunta que eu faço é, você já bateu na porta do céu, né? Como diz aquela música? Bate, bate. Você já suplicou a Deus por graça? Quando a gente recebe, a gente tem que sempre estar aconselhando pessoas, e uma das perguntas que eu sempre faço é assim, você já orou por esse problema? E para surpresa, as pessoas dizem, eu nunca orei por esse problema. O que Paulo está fazendo? Eu suplico a Deus. Eu recordo de vocês, eu sei o que vocês necessitam, e agora eu suplico a Deus para que Deus resolva isso. Para que Deus age na tua vida, para que Deus derrame graça, amor, piedade na vida de vocês. Suplicar.
nós devemos aprender também essa doutrina tão importante, essa devoção tão importante que nossos pais puritanos faziam isso de forma tão bela. Suplicar a Deus por um pecado específico e pedir graça. E só se levantar quando o coração de fato falasse e a própria mente falasse a eles: os teus pecados. Deus falasse a eles: os teus pecados estão perdoados. Isso é suplicar a Deus. Isso é suplicar, né? Por uma necessidade urgente, profunda. Eu quero que vocês vejam que ainda no capítulo 1, verso 9, Paulo coloca agora em prática essa súplica. Verso 9, capítulo 1, verso 9, que ele está orando por aqueles irmãos. E veja como ele suplica exatamente por um problema específico da vida daqueles irmãos. Agora, vocês devem lembrar, qual é a ameaça lá? Você lembra deles da ameaça? Não é possível. A primeira ameaça, irmãos Felipe. Acertou uma. A briga de Evode e Síndic, não é isso? Então, existia essa ameaça. Aí Paulo está dizendo, eu suplico a vocês. Eu lembro, o Paulo lembrava de Evode e Síndic. Aí ele agora vai suplicar. Veja como ele começa a oração em Filipenses 1, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda a percepção. Veja aí, e toda, né? E toda a percepção. Veja, existe uma briga lá na igreja, uma queria ser mais que a outra. Paulo, que o amor de vocês aumente. Então, veja, Paulo está suplicando para aquelas pessoas, para provar coisa excelente, ser sincero e culpar para o cheio e tal. Então, veja, essa súplica, Paulo só suplicava porque ele se lembrava, ele conhecia, e agora ele pode orar pela vida daqueles irmãos. E a pergunta que eu faço, você suplica com Deus? Você já brigou com o anjo do Senhor em oração? Talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez sim. Mas essa é uma prática dos santos de Deus. Por fim, queridos irmãos, para encerrarmos, recordar, orar e cooperar. Essa era aquela igreja. Por isso que Paulo se alegra tanto com Deus por aquela igreja. E ele fala que ele lembra daqueles irmãos e ora. Por que ele faz isso? Porque ele se lembra, e o verso 5 diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E é interessante essa cooperação dos filipenses com o avanço do reino de Deus em Filipos, na Macedônia. Ele fala aqui da vossa cooperação, e é interessante a gente ver isso. Que cooperação é essa? Essa cooperação é uma cooperação de graça. De graça pela graça. Como assim, tu? Eles cooperam com o Evangelho, não tendo o Evangelho, a Igreja de Cristo, como um clube, como um sindicato, como uma ONG, como alguma coisa desse tipo. Eles não veem essa cooperação como algo natural, como algo humano, mas como algo divino. Essa cooperação é de graça. Você não está no meio do povo de Deus porque você quis estar no meio do povo de Deus, porque a verdade é que você nunca queria estar no meio do povo de Deus. Você está no meio do povo de Deus porque Deus, de fato, tirou a venda dos seus olhos, desentupiu os seus ouvidos, lhe deu uma língua para louvar o seu nome, lhe deu um coração novo, lhe deu os pés que agora ama a justiça, lhe deu as mãos para glorificar a Deus, Deus, de fato, lhe deu um corpo perfeito, deu um corpo que vai se aperfeiçoando até o dia da vinda de Cristo. Então, essa cooperação não é uma cooperação natural. É interessante que nós lembremos disso. Eu quero deixar isso para aplicação, para a gente ver melhor essa relação, mas a gente muitas vezes trata a igreja como fosse um drive-thru. Vou na igreja, tá lá, pegar meu alimento, maravilha, o louvor tá bom, não tá. Pregação hoje não foi essas coisas todas, mas pode melhorar. Vamos ver. Não gostei daqui, não gostei daquilo, e vai embora. A gente trata a igreja como se aquilo fosse algo como um próprio clube. Você não paga a mensalidade do seu plano de saúde? A mensalidade é tanto. A gente trata a igreja assim, eu dou meu dízimo, tem que ser bem tratado aqui. Estou dando meu dízimo, não está dizendo aí que eu não presto, que eu sou pecador miserável, não. Está tudo errado, não é assim. Então, veja,
essa cooperação, é interessante que nós percebemos isso, ela é por graça. Eles cooperam por graça, porque Deus permite que eles cooperem. Deus deixa que aqueles irmãos assim cooperem para o reino de Deus. Cooperar com o reino de Deus é uma graça. Ninguém faz isso porque quer, mas porque é ordenado por Deus. Isso é o maior deleite do cristão. Cooperar pelo reino de Deus. E agora eu quero mostrar para vocês alguns textos de Filipenses, de Paulo, falando da igreja de Filipenses, que aquela igreja de Filipenses cooperava em todos os aspectos. Mas um deles, que chama a atenção, que Paulo sempre está chamando a atenção, e que nós, por sermos uma igreja reformada, não batemos tanto nessa tecla, é pela cooperação financeira dos filipenses. Nós vamos ver em quase todas as cartas de Paulo dizendo, louva a Deus pelos aqueles irmãos da Macedônia. Se você abrir sua Bíblia em Romanos, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos. Veja Romanos capítulo 15. Veja Romanos 15, 26. Veja só, Romanos 15, 26. Eu vou ler a partir do 22. Romanos 15, 22 assim. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido a visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja vos encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco de vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Veja o verso 26. Porque aprove a Macedônia e a Acácia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, o mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Veja, Paulo dizendo, eu pensava em ir para a Espanha, mas os irmãos da Macedônia, que é Filipos, os irmãos lá de Filipe, me mandaram um dinheiro para levar para os pobres em Jerusalém. Veja a cooperação daqueles irmãos lá de Filipos. Por isso que Paulo está dizendo, vocês são cooperadores do Evangelho. Vocês sempre estão cooperando com o Evangelho. Paulo estava numa determinada região e disse, eu tenho que voltar para Jerusalém, porque os santos lá de Filipos me mandaram dinheiro para entregar aos pobres lá de Jerusalém. Se você perceber ainda em 2 Coríntios, abra comigo a 2 Coríntios, e aqui essa carta de 2 Coríntios quebra o coração de todo mundo. Não tem quem não lê essa carta de 2 Coríntios e não chore com o apóstolo Paulo, que essa é uma carta penosa. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Veja, 2 Coríntios 8, 1. Veja como aqueles irmãos cooperavam no Evangelho. Nós vimos lá Paulo dizendo, os irmãos lá da Macedônia, que são os irmãos de Filipos, enviaram uma oferta para os irmãos de Jerusalém, e eu vou deixar essa oferta lá para eles. Veja o que diz 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da onde? Macedônia. Veja, Paulo, eu quero demonstrar a graça de Deus que foi concedida. Veja, Paulo está dizendo que isso é uma graça. Contribuir, cooperar com o evangelho é uma graça. Olha, eu quero que seja conhecida aqui essa graça dos irmãos lá de Macedônia, lá de Filipos. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nos esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de
Deus. Veja que interessante, meu Deus. O que parece aqui é que Paulo diz, ó, não, eu não posso pegar esse dinheiro, vocês são pobres. Não, 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 não. E aqueles irmãos insistem para que Paulo leve dinheiro lá de Filipos para Corinto. Porque em Corinto, Paulo passa necessidade. E Corinto é uma igreja rica, abastada, riquíssima a igreja de Corinto. E Paulo, em Corinto, tem que fazer tendas para sobreviver. Fazer rede de tenda, fazer tudo para sobreviver. Porque ele passa necessidade nessa cidade. E quem ajuda Paulo são os irmãos lá de Filipos. São os irmãos lá dessa carta que nós estamos lendo de Filipenses. E como Paulo destaca, eles são pobres. E Paulo, imagine eles dizendo, ó, Paulo, eu tenho um negócio para dar a você, eu tenho uma oferta para dar. Paulo, não, vocês não podem dar essa, vocês são pobres, vocês não podem fazer isso. E eles insistiram, Paulo, nós queremos contribuir, receba isso. E Paulo, de fato, então, recebe. Veja, e se você voltar lá para a carta de Filipenses, ainda no capítulo 4, verso 15, é interessante nós pensarmos assim, lá em Filipenses 4,15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Veja aí. Paulo diz, em toda a caminhada, em todo o caminho, desde o primeiro dia até hoje, ninguém se associou comigo, a não ser vocês. Ninguém cooperou comigo no Evangelho, a não ser vocês, filipenses. Já imaginou que graça? Que graça de Deus é cooperar com o apóstolo. E essa cooperação, se você for lá para Filipenses ainda no verso 5, é desde o primeiro dia até agora. Cooperação que começou e terminou. Imagine, meus irmãos, isso é muito belo, imagine Lídia. Lídia, Deus abre o coração dela lá na beira do rio, e ela se converte, ela vende púrpura, e imagine, ela entende, aqueles que são chamados por Deus querem cooperar o evangelho, eles querem, né, espalhar o evangelho, eles querem ser agora um cooperador. E na cabeça de Lídia, eu não posso pregar, sou mulher, não posso pregar, o que eu tenho é uma casa grande, vocês podem se reunir aqui na minha casa. E lá na casa de Lídia, a igreja cresce lá. E lá vira, então, o quartel-general até dos missionários, lá naquela região. Porque a mulher cooperou no evangelho, desde o primeiro dia até hoje, até o dia que Paulo está cooperando. Está falando, não é aquela cooperação, né, que a pessoa faz no calor da emoção. Hoje faz e amanhã já não é tanto. Lídia, desde o primeiro dia, abriu as portas de sua casa para os irmãos, e até esse dia que Paulo está escrevendo essa carta, está lá do mesmo jeito. Lídia está sempre cooperando. Imagine o carcereiro lá. Quando ele entende o evangelho, o que é que ele faz? Ele lava as feridas de Paulo e alimenta Paulo. Veja que maravilha. E Paulo diz, isso eles fazem até hoje. Imagina aquele carcereiro, que é alguém truculento, deveria ser alguém violento para trabalhar naquele tipo de serviço. Agora é alguém gentil no meio do povo, que alimenta as pessoas e ajuda as pessoas em suas dificuldades. Veja, não foi um fogo de palha que quando Paulo chegou, todo mundo fez, aconteceu. O que Paulo está dizendo é que essa cooperação do evangelho deles foi até esse dia. Que eles não pararam de cooperar, eles não pararam de ajudar, eles não pararam de se mexer. Sempre eles estão fazendo algo para o crescimento e prol do evangelho, queridos irmãos. Eu quero concluir a nossa devocional. A recordação de Paulo me levou Paulo a orar pelos irmãos que são cooperadores do Evangelho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo recordava, orava, porque aqueles irmãos cooperavam. Eu quero encerrar, mas antes de encerrar, quero deixar algumas aplicações para a gente levar para o nosso travesseiro. Acabou a água, senão tem que acabar. A gente levar para o nosso travesseiro. Você se recordou de alguém nesses dias de quarentena
Há pessoas que não querem ser recordadas, né, no dia de hoje. É impressionante isso. A igreja é um ambiente de amor, de cuidado mútuo, de proteção, de tudo que é bom, a igreja ela propaga nos seus membros. E existem indivíduos que não querem ser recordados para serem amados, para serem protegidos, para serem cuidados. É impressionante isso, como isso acontece em nosso século. Paulo se recorda daqueles irmãos porque ele viveu com aqueles irmãos. Se você não vive na igreja, como nós vamos lembrar de você? Se você não está no meio do povo de Deus, como nós podemos, então, recordar de você? Se você não compartilha momentos conosco na igreja de Cristo, como nós podemos orar pelos teus problemas? Veja, isso é tão sério no nosso meio que há pessoas que querem ser esquecidas. Vivem nessas elucubrações de se colocam em sua vida e não querem, não, ninguém pode se intrometer, eu quero minha vida aqui. Isso não é igreja. Igreja é ser visto, igreja é ser conhecido, igreja é participar da vida dos irmãos. Nós só podemos recordar de alguma coisa se nós vivermos essa coisa. Se você não tem comunhão com os santos, se você não vive no meio da igreja, você nunca vai ser recordado por ninguém. Se ninguém fala, é aquele negócio, se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém. Não, Ítalo, porque eu sou muito tímido, Ítalo, porque eu sou muito tímida. Ok, você reconheceu o seu pecado, agora trabalhe isso, se esforce para que isso não seja assim. A indivíduo, se a gente não falar com ele, com ela, eles nunca vão falar com a gente, na própria igreja. A indivíduo, se a gente não mandar um áudio, eles nunca vão falar nada, vão viver, não, ninguém lembra de mim. Você não é lembrável. Você não se esforça para ser lembrado. Você não se esforça para que nem possa recordar de ti, nem no grupo, nem uma mãozinha lá. Você não aquela mãozinha lá. Nem isso. É uma realidade totalmente anticristã. Essa realidade de como se fossem porcos espinhos, ninguém pode encostar, é uma visão anticristã da própria vida na igreja de Deus. Nós vivemos nossas vidas unidos, por isso que nós nos recordamos. Se você não vive a vida com a gente não pode recordar de você. É impossível recordar de alguma coisa que a gente não viu, não viveu, não experimentou. Então, a partir de hoje, ore por isso. Senhor, eu quero viver na igreja. Aí a gente vai poder recordar de você. Pode ter certeza que Paulo se recordava de Lídia. Lídia, a igreja se reunia na casa de Lídia. Pode ter certeza que Paulo se recordava do carcereiro. O carcereiro limpou as feridas dele, deu comida a ele. Pode ter certeza que Paulo se recorda de gente que viveu com ele, gente que estava na vida dele. Então, o rapaz fulano ali, sem nenhum nome, vai perguntar, né, aquele negócio, acaba o culto, dá um amém, vai embora. A gente bota o café, especialmente o café tem que ser muito quente para a gente assoprar e ter tempo de conversar. O café não pode ser gelado, porque senão o cara bebe e vai embora. Mas tem pessoas que nem isso, acabou o culto, embora e é assim mesmo, é muito ocupado nas coisas. Isso não é ser igreja. E se você pensa que igreja é isso, você está redondamente enganado. Queridos, muitos preferem pecar do que sofrer. Paulo se lembra dos sofrimentos e agradece a Deus por aquilo. Sabe, hoje a gente vive num tempo de gente tão mimada, né, como diz o filósofo, gente que é podre de mimada, e a igreja muitas vezes vira assim também, vira uma igreja podre de mimada. Paulo olha para tudo que aconteceu com ele em Filipos e diz, eu agradeço a Deus por isso. Porque foi através de sofrimentos, porque foi através de muitos sofrimentos que Deus levou sua palavra avante naquela cidade. Quando nós olhamos para a vida de alguns indivíduos que se dizem cristãos e que preferem pecar do que sofrer, como nós precisamos da palavra do Senhor? Eu quero falar somente de duas coisas que a humanidade hoje prefere pecar do que sofrer. Casamento. O indivíduo prefere pecar
preferem viver nas suas imoralidades do que casar, do que dividir uma renda, do que viver apertado. Eles preferem viver na imoralidade do que sofrer. Porque esses homens e essas mulheres de hoje em dia não estão preparados para o sofrimento. E eles preferem viver desta forma do que obedecer à palavra do Senhor. Ter filhos. É impressionante como as pessoas elas preferem pecar, elas preferem passar 1000 anos em sua lua de mel do que sofrerem com a criação de filhos. Como se ter filhos fosse a pior coisa do mundo. Se você olhar o Salmo 127, o salmista vai dizer: feliz é aquele que enche a aljava dos filhos, porque eles são herança do Senhor e jamais serão envergonhados quando na luta contra seus inimigos. Veja, se a Bíblia diz que o homem que tem filho é feliz, por que você não quer ter filhos? Se a Bíblia abertamente diz, isso é felicidade. Você prefere pecar, você prefere viver sozinho, sozinha, do que sofrer obedecendo a palavra do Senhor. Isso é porque a gente não tem condições financeiras. Meu Deus, imagine as pessoas no Egito tendo filhos. Imagina pessoas no deserto. Você já morou no deserto? E as pessoas tinham filho no deserto. Sabe, é uma loucura que você pode dizer isso. Isso é muito difícil. Qual foi o tempo que era fácil? Qual foi o tempo que era fácil? As pessoas podiam ter. Pronto, é isso. Sempre foi difícil. É mandamento do Senhor. Nós somos uma igreja de gente nova. Né? Nós temos algumas pessoas de idosas na igreja, maravilha. Mas a maioria de nós é gente nova, que deve ter filhos, porque é mandamento do Senhor. E nós prolongamos isso para não sei quando. Você pensa que no dia que você quiser, você vai ter. Filhos são heranças do Senhor. É Deus que nos dá. Você não vai ter filho quando você quer, não. Você vai ter filho no dia que Deus quer. E você diz, não, eu estou... E fala com ar de piedade. Não, porque eu estou controle de natalidade. Absurdo. Quando você tiver para ir para o hospital, doente, chama teu cachorro. Pega teu gato. Ei, me leva aí no hospital. Vê se ele vai te levar. Vê se ele te leva. É melhor sofrer. É melhor sofrer e obedecer à palavra do Senhor. É melhor passar privações. É melhor, muitas vezes, não ter uma viagem. Não poder ir para a Europa. Não poder comprar um carro do ano. Não poder comer o que você quer. Mas você deitar a cabeça nos seus travesseiros e saber: eu obedeço à palavra do meu Deus. Isso que é piedade. Isso que é amor e devoção à Sagrada Escritura. Paulo era um homem piedoso e Paulo podia dizer: eu louvo a Deus por tudo que aconteceu comigo. Devemos aprender isso, meus irmãos. Por fim, tem mais duas aqui. Você não é um voluntário. Você não é um voluntário, você é um cooperador. Na Igreja de Deus não existe voluntários. Aprenda isso. Na Igreja de Deus não tem voluntário. O que é um voluntário? O cara vai lá, ajuda, se quer, se não quer. Ah, hoje eu posso, hoje eu não posso. Você não é um voluntário. Você é um cooperador. Na igreja não há lugar para voluntários. Na igreja não há lugar para gente que, se der, faz. Na igreja é um lugar de cooperador. Todo mundo ajuda, todo mundo tem que fazer algo, todo mundo tem que se mover. A igreja é um lugar de gente que coopera. Imagine Paulo lá na prisão, pensando onde esses irmãos vão se reunir. Eu acho que esse é um dos maiores problemas de todo plantador de igreja. Um canto para os irmãos se reunirem. Mas Lígia já sai na frente de Paulo. Paulo, não se preocupe com isso. Já tem um local aqui. Não se preocupe com isso. Você é um cooperador, se mexa. Se mexa, faça algo para o evangelho. Então, eu não sei pregar, mas eu quero contribuir, eu quero limpar, eu quero fazer alguma coisa. Você é um cooperador, você não é um voluntário. Não, porque a igreja é muito morta. Se mexa, se mova, faça algo. Você é um cooperador, você não é um ajudador, você não é um voluntário. Se você é membro da Igreja Batista Reformada, você não é um voluntário. Você é um cooperador do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, as viúvas chegavam para os apóstolos e diziam:
nós não estamos recebendo a nossa quantia de alimentação, nós não estamos recebendo a alimentação. Paulo se levanta e ordena ali o ofício do diaconato. E Paulo diz, não é justo, Paulo fala, que nós deixemos a oração e a pregação e sirvamos à mesa. E Paulo agora ordena que homens íntegros sirvam as mesas. A servir a mesa é aludindo para essa questão da ajudar as viúvas e fazer essas coisas que os diáconos devem fazer. Imagine se Paulo fizesse tudo. Não tem capacidade de um homem só fazer tudo. Por isso que nós precisamos de vocês, pacajuenses. Você que é membro da igreja, eu preciso de você. Eu não posso fazer tudo. Não tem como, é impossível. Pregar, orar, aconselhar, olhar todas as coisas, alugar casa, cuidar da administração, fazer todas as coisas. É impossível. Eu preciso de vocês. Essa é a realidade do reino dos céus. Se não existir cooperador, não existe igreja. Então, a igreja precisa de gente que coopere o evangelho. A igreja precisa de gente que coopere no evangelho para que a igreja possa, então, se desenvolver. Se não tiver cooperador, não desenvolve a igreja. Pode ter a maravilha, mas não é aquele negócio, vai só até ali, não vai mais, porque o homem faz tudo. Né? Chupa cana e assovia, não tem como. Então, a igreja de Cristo, você não é um voluntário, você é um cooperador. Você é um cooperador. Queridos irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser uma igreja, como foi a igreja de Filipos. Que Deus nos ajude a ser esse povo, como foi esse povo. Que nós possamos ser reconhecidos nos céus como um povo que imitou a igreja de Filipos. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir que Ele nos ajude em sua caminhada. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Miseráveis pecadores. Nos ajuda, Senhor, pela graça do teu santo nome, a te amar, a te obedecer. Nos ajuda, Senhor, a sofrer por ti. Nos ajuda, Senhor, a devotar a nossa vida inteira de adoração ao teu santo evangelho. E que possamos, Senhor, ser pessoas que cooperam com o teu evangelho. Sermos servos teus, Senhor. Que possamos nos recordar de todos os irmãos. Que possamos orar por todos os irmãos. E que possamos cooperar para o bem comum da tua igreja. Que possamos cooperar, Senhor, para o avanço do santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome de Cristo, Pai, que nós choramos. Por intermédio do teu Santo Espírito te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Maravilha, encerramos mais uma devocional. Se Deus permitir,